Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 19 de novembro de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2483, 6 páginas, 48 elogios e 14 máximos. O tema é mini-ato interassistencial. A especialidade é interassistenciologia. Agora, quem redigiu o verbete é o nosso professor Robson, que está aí muito bem assessorado hoje. Definição. O mini-ato interassistencial é a conduta sutil, espontânea, afável e benfazeja, manifestada pela consciência intra- ou extrafísica, de maneira lúcida, assertiva e cosmoética nas interações conscienciais multidimensionais. O entrecruzamento da autopensenidade e da heteropensenidade para assistir. O abertismo autopensênico às parapercepções. O holopensene do local de assistência. O holopensene universalista no cosmos. O mini-ato relativo à cognição, à compreensão e ao momento evolutivo da consciência assistida. A atenção dividida, a predisposição interassistencial constante, a agregação de mini-atos interassistenciais para a saída do egão, a mini-peça autoconsciente do max-mecanismo interassistencial multidimensional, a max-fraternidade presente na pequena ação interassistencial desapercebida. Agora, nós temos aí a autovivência do estado vibracional profilático, favorecendo o êxito no mini-ato interassistencial, a conexão entre os amparadores de função, a mini-manifestação parapsíquica da consciência casca grossa, identificando a necessidade alheia além das aparências, a aplicação de jeitinhos parapsíquicos das consciências imaturas nas tentativas infrutíferas de subornos evolutivos. Agora, nós temos na argumentologia o tópico da caracterologia com 16 qualidades características relativas ao cultivo dos mini-atos interassistenciais. Vale a pena ver com calma isso aí. Na remissologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autoexposição recicladora, inteligência interassistencial, mini-peça interassistencial, oportunidade de ajudar e perfil assistencial. Frase enfática. A autopercepção e as percepções favorecem a autovivência do mini-ato interassistencial, expandindo a cognição evolutiva e a condição de mini-peça do max-mecanismo multidimensional. Você vivencia o mini-ato interassistencial? Aproveita as entrelinhas das autopercepções e parapercepções em prol da assistencialidade? A filmografia tem a indicação de um filme. Na bibliografia específica tem 3 fontes bibliográficas. E na webgrafia específica tem 2 fontes. Agora a mega-análise, com João Paulo aí. São 20 itens. Gesto, conduta, tares, detalhe e empatia. Sutileza, manifestação, interação, respeito e benevolência. Desassédio, atitude, acolhimento, autenticidade e assertividade. Sinceridade, fraternidade, intencionalidade, interassistenciologia e conviviologia. Agora, o verbete hoje é apenas uma página do dicionário, é ansiosismologia. O argumento é etiológico. Agora, nós temos aí questionamento. Ao verbetógrafo. Na fatologia, página 11, linha 3, explicar a agregação de mini-atos assistenciais para a saída do egão. Fatologia. Antes de mais nada, meu boa tarde a todos.
antes até de responder qualquer pergunta aqui, eu quero deixar aqui esclarecer o segundo item da patologia, que o mini-ato, ele está relativo à cognição, à compreensão e ao momento evolutivo da consciência assistida. Então, o mini-ato ele vai ser percebido conforme o processamento da informação e a compreensão do momento evolutivo. Esse mini-ato, de repente, para uma pessoa, realmente é um pequeno ato, mas, de repente, para uma outra pessoa, não seja um mini-ato. Agora, vamos lá no Bertrand. Então, agregação. Então, você vai aí somar, né, as pequenas ações interassistenciais, e que você está percebendo que no seu dia a dia você tem que ser mais assistencial com as pessoas ao seu redor. Então você vai aí anotando, tem aqui também na tecnologia a técnica de você estar anotando, escrevendo, registrando as minimizações. E também no livro que eu citei da Malo, também tem a técnica das pequenas tarefas. Então aí você também vai aglutinando, vai registrando essas pequenas tarefas, e para você perceber que você não está só ali, sozinho, em relação ao seu ego, que há muitas pessoas para você estar assistindo no seu dia a dia. Na penúltima linha da fatologia, página 11, poderia nos falar mais sobre o checklist dos mini-atos da auto-organização pró-assistência? Então, aí também entra em convergência com a agregação. Então, você está fazendo já o registro da agregação dos mini-atos, né? Então, aí você também está fazendo um checklist das suas ações na auto-organização. Eu, por exemplo, eu tenho falhado em algumas situações profissionais. Então, eu já estou adotando uma técnica de estar fazendo um checklist de algumas ações. Porque eu vi que eu errei e vi que esses pequenos erros fizeram toda a diferença, causaram assédios. Então eu comecei a partir daí fazer um checklist. A gente fala, pô, isso é uma coisa mais natural, né? De a gente estar fazendo checklist antes de fazer qualquer atividade, principalmente profissional. Mas às vezes a correria, a pressa, mais que a gente pense que está organizado, mas a gente vai ver profundamente não está. Então esse checklist ele é importante. E lógico, isso vai estar otimizando a sua assistência no seu dia a dia e nos seus afazeres. Na parafatologia, linha 5, de que modo funciona a parapercepção impressiva utilizada para afinar pequenos atos de assistência? Poderia exemplificar? Linha 5. A parapercepção impressiva. A parapercepção impressiva é um verbete, né? Então aí você puder acessar esse verbete para você estar mais por dentro, ler a definição. Então você vai perceber que essa ferramenta, né, ela vai ser utilizada para você estar afinando as suas percepções intrafísicas e principalmente o seu contato com o amparo, né, para que você possa estar mais linkado com ele em prol das pequenas ações interassistenciais. Professor, no verbete do DAC em binomiologia, o senhor poderia explicar o binômio objetos-objetivos para termos detalhes de como minimizar o ansiosismo em nossas vidas? Aqui eu falo o seguinte: há uma pessoa que olha e vê um elefante no contexto. Só depois, mais refletidamente, enxerga que é apenas uma formiga. Aí vemos a afoiteza, a precipitação e a impulsividade
na análise errada do binômio objetos-objetivo. O mais inteligente é evitar promover a tempestade em copo d'água. Assim podemos desenvolver o combate ao alarde irracional da síndrome do ansiosismo. Então eu digo, quem julga depressa precipita-se para o arrependimento. Isso é do Publio Ciro, é do século I dessa nossa era. Agora, o que quer dizer o binômio objetos-objetivo? Nós vemos um objeto. Agora, precisa saber, junto disso, o objetivo. Qual a meta daquele objeto? Por que ele existe? Por que ele está ali? O que se passa com isso? Então, o objeto, ele pode ser uma finalidade, pode ser um objetivo junto da situação. Agora, a gente tem que ver com calma, ponderadamente, refletidamente as coisas, para não haver a precipitação. O ansiosismo, por exemplo, e a síndrome do ansiosismo, ela existe justamente por causa disso. Então, por isso que eu falo, por exemplo, entusiasmo para mim é uma coisa que eu acho errada também. Eu não sou favorável ao entusiasmo. Meu problema é o seguinte, é esse aqui, ó. Não tremer. O neurovegetativo, o sistema nervoso secundário nosso, não deve mandar na pessoa. Mas, fisiologicamente, ele tem que mandar. Por exemplo, nossos pulmões e o coração batem independente da vontade da gente. Isso é o neurovegetativo. Agora, então, veja, esse processo psicomotriz da mão, nós já podemos dominar. Ó, você não precisa citar. Agora, uma pessoa que é assim, geralmente ela é ansiosa, ela tem ansiedade. Então, qualquer um aqui, ó, pode fazer essa experiência. Se você estiver assim, tem alguma ansiedade em você, não acalmou. Então, por exemplo, seu sono não deve ser tranquilo. É bem possível que você tenha pesadelo. Tem certas pessoas que devem estar aí até acordando, assustada com alguma coisa durante a noite. Isso tudo é ansiedade. Então, os objetos e objetivos nós temos que estar olhando em tudo. Objetos são as coisas fora da consciência que tem no corpo. Agora, os objetivos são as finalidades, os fins, o escopo, aquilo que nós estamos caminhando. A evolução, por exemplo, é um objetivo. Agora, outro. A base da autotaquirritmologia é a organização em tudo que fazemos e pensionizamos? Sim. Só que não é só organização. É uma organização com eficácia, com dinamismo, com resultado imediato, fazendo o trabalho com mais resultado, vamos dizer, definitivo e rápido. Então, essa velocidade é que é a autotaquirritmia. Para isso, então, a pessoa tem que chegar lá e começar a funcionar com o autotaquipsiquismo. Senão, ela vai ter dificuldade para isso. Agora, professor, estou engatinhando na conscienciologia. Atualmente estou cursando o CIP no IPC de São Paulo. Tem uma questão, o qual não encontrei a solução e gostaria muito da opinião dos conscienciólogos. Considerando as necessidades evolutivas da consciência e considerando a influência do psicossoma na formação do soma, seria cosmoético em um casal portador de determinados genes que somados causem determinada doença do feto, no caso, o bebê colódio, submeter a escolha do embrião em laboratório a fim de evitar a referida patologia? Não, a primeira coisa, eu sou contra esse negócio de embrião em laboratório. Isso aí é burrice. Uma pessoa que quer isso, geralmente ela deseja todo mundo para mim, isso não tem exceção. Todo mundo que procura isso é um processo egóico. Se ela não tem filho, se não conseguiu isso, não conseguiu aquilo, não deve, pensa em outra coisa, vamos ajudar o filho dos outros, vamos trabalhar por aí, tem muita assistência para ser feita. Isso é egocentrismo puro, esse negócio de bebê de laboratório, um milhão de coisas. Me arranja um contexto em que isso seja cosmoético. Eu não vejo nunca. Barriga de aluguel, bebê de proveta, isso tudo muito bom,
Veja bem, os cientistas, inclusive meus colegas de medicina, passam bem com isso, se sentem os tais, porque descobriram um modo de burlar o processo da biologia humana. Mas isso é besteira. Besteira porque não tem cosmoética, não tem evolutividade, não tem autodiscernimento evolutivo nessa história. De modo que sou totalmente contra isso aí. Eu não estou falando seu nome, de modo que eu posso falar essas verdades todas, tipo soco na cara e fratura exposta, que é impacto terapia que eu estou falando aqui. De modo que eu, no seu lugar, jamais ia fazer qualquer coisa de procurar embrião em laboratório. Para com isso. Professor Valdo, só uma dúvida sobre isso que o senhor estava falando. Aqui, ó. Uma dúvida. Eu queria que o senhor me aprofundasse a questão da intensidade da energia. O senhor está falando da ansiedade. Então, eu queria compreender melhor. A pessoa que tem aquele padrão mais intenso... Eu vou te falar aquilo que eu estava lendo aí para a Adriana. Um pensamento meu aqui, que é o resumo dessa história. Eu disse o seguinte aqui, ó. Se as energias conscienciais do seu onipensene pessoal são reconfortáveis, você se sente bem com elas, todo deserto e até a baratosfera serão agradáveis para você. O mundo é seu. Que as pessoas vão para a baratosfera, porque o mundo dela é baratosfera. As pessoas vão para uma comunex avançada, porque o nível delas é daquele nível. Os afins se atraem. Então, com isso, você vai entender qual é a qualificação das energias e como é que as energias conscienciais funcionam, atuam na sua vida. Deixa eu agora, só aprofundando isso, então. Como é que a gente regula essa quantidade de energia? A pessoa que tem muita energia... A quantidade é o tanto que você coloca na sua vontade. A sua vontade é para matar ou morrer ou é apenas para dar um toque? Certo. Tudo aí é você que dosa. A dosificação é o nível da intenção da sua vontade. A vontade é a maior força que você tem. Na hora que você exterioriza a sua energia, é a vontade que está indo naquela energia. É o que você está mandando. Entendi. O problema todo é qual a qualificação que você dá para isso. Ok. Além da vontade, mais uma perguntinha. A pessoa que tem muita quantidade, quando ela está num grupo, onde o grupo é um pouco mais tranquilo, ela corre o risco de errar na dose e exagerar para mais. Como assim? O grupo é mais tranquilo. No dia que a pessoa está interagindo ali com 2 ou 3 pessoas que têm um padrão de energia mais tranquilo, mais assim, suave. E a pessoa tem aquele excesso de energia. Não, você está trabalhando com as crianças. Você dosa de acordo com a criança. Tá. Isso é processo de dosificação. A pessoa segura para segurar. Okay. Gente, eu quero agradecer aqui ao nosso Eduardo e a Ivete lá do Rio, que me mandaram esse livro, Shine, que é um processo aqui em francês. É um livrão que pesa vários quilos, que o material é muito pesado. É só fotografia, a maioria das coisas. Simplesmente impressionante sobre a China. É China, aqui, Shine, que eles fizeram aqui. No caso aqui, é francês, é Chine, né, o negócio. Mas agora veja, tem tanta coisa engraçada, inclusive isso aqui, ó, que lembra o Sharpei, aquele cachorro. Aqui. Isso é impressionante. Ai, cara, isso é chinês. Esse chinês aqui é um pescador. Durante anos ele ficou lá, arranjou essa cara desse jeito aqui. Isso aí deve ser mistura do sol com sal. Da alteração no processo dele depois de muitos anos. Agora, eu Sharpei perfeito. A gente precisa de estudar um homem desse com Sharpei para ver a causa do processo patológico de tanta ruga. Agora, eu não tenho tanta. Outra coisa, ele parece ser mais novo do que eu. Ele é mais novo do que eu, né? Quer dizer, quando ele chegar aos 80 anos, não vai ter nem olho mais aqui, vai ser só ruga. Agora, gente, é impressionante o que tem nisso aqui. É um álbum só de fotografia o tempo todo. Tudo. É só foto. Tem uma ou outra aqui, texto, e lá no fim é que tem texto explicando as coisas. Mas o que vocês pensarem da China tem nesse livro. Ele é impressionante. Isso aqui é para ir para lá. Eu vou deixar aqui, depois vocês pegam ele. Tá bom? Agora me conta, você está bem agora? Está firme? Você está ótimo dentro do processo. Fica firme aí.
Eu entrego então o professor Robson para vocês. Robson. Aqui. Na parafatologia, tem 2 itens que eu gostaria de pedir para você ampliar. O primeiro, então, é na segunda linha, a conexão entre amparadores de função. Poderia comentar? A conexão entre amparadores de função dentro do mini-ato interassistencial, como eu estava falando na questão da questão do... onde está aqui? É na segunda linha. Sim, eu estava falando da parapercepção impressiva. Então, quer dizer, de você estar atento a alguns toques sutis do seu amparo. Lógico, manter uma qualidade boa na facilidade, tá ali no momento desejando o melhor para todos. Então tem algumas variáveis que aumenta, potencializa a sua conexão com o amparo. Isso é fundamental. E na sutileza de uma ação, mesmo às vezes no gesto, bom dia, boa tarde, às vezes uma pessoa não está bem, você conseguiu perceber, houve uma conexão com o amparo e você deu ali um bom dia. Um dia eu estava passando eu moro em São Paulo, né? E estava comprando bilhete de metrô e tinha um senhor até bem vestido discutindo com um funcionário do metrô, que ele queria passar, mas o funcionário até assim era oriental, né? E ele sendo ali bem taxativo, não cumprindo as regras, que não ia liberar a roleta para ele. Certo. Enfim, eu comprei e não queria me meter. Passei, olhei, aí me veio a ideia na cabeça: dá o dinheiro para o rapaz comprar o bilhete. Aí eu voltei, né, peguei a ideia, dei o dinheiro para ele comprar o bilhete. Então, daí houve, então, interação entre 2 amparadores, amparador de função da funcionária e com o seu... Aí tem que pesquisar melhor, tem que aprofundar, entender? Eu pensei... Tem que aprofundar, porque ali estava tendo uma discussão e ali o rapaz já estava alterado e estava aquele assédio. O que me veio também, dar o dinheiro para desassediar. Sim. Quando eu li... É um detalhe que eu não tinha reparado, numa atividade de voluntariado, por exemplo. Então, ocorre, né, essa conexão, essa interação de amparadores de várias áreas, de várias atividades, né, para gerar sinergismo, né, no desenvolvimento de uma assistência, né. Então, achei bem interessante. E daí, então, na quinta linha, no mesmo parafatologia, na quinta linha, a natureza e a sutileza de ação bem intencionada, provocando mudanças fisiológicas e parafisiológicas do holossoma. Tá. De baixo para cima. Tá. Desculpa. Então, dentro da psicologia comportamental cognitiva, e foi uma das vertentes que usei na minha tese, né, de pós-graduação, monografia de pós-graduação, que eu fiz na área postural, foi essa questão do pensamento, do sentimento, né, alterar a genética e, consequentemente, também influir na nossa postura somática. Aí tem outras linhas, PNL, programação neurolinguística, tem alguns livros sobre linguagem corporal. Então, o que eu quero chegar é que, assim, as pequenas ações que alimentamos no nosso dia a dia altera o estado fisiológico. E, consequentemente, também isso, o Pedro pode até me dar um suporte aí. Então, também a questão genética. Então, altera também o estado genético. Certo. Consequentemente, vamos ver, o tema é mini-ato interassistencial. Se você está otimizando esses atos de ações que estão sendo assistenciais, então, a hipótese também de você estar alterando a paragenética. Sim. A mudança do PEN-SEN altera... Sim.
as emoções e as energias. E esses pequenos atos assistenciais, começando nesses pequenos atos, vai acumulando, entra lá na questão da agregação dos mini atos assistenciais. Sim. E isso vai mudando o seu campo energético, vai se qualificando, enfim. Muito bom. Vai interagindo com o holossoma. Certo. Último, na principiologia, na segunda linha de baixo para cima, o princípio da restauração evolutiva. Eu já estou pegando por atacado. Então, essa questão de você estar reciclando, né, com as minimizações. Então, lá já está favorecendo a questão da genética e a paragenética. Então, consequentemente, é um princípio de você estar restaurando, né, a condição evolutiva. Acho que não tem, assim, já pegando esses dois ganchos da pergunta anterior e você, né, interagindo com esse princípio, acho que o caminho já é por aí. Entendi. Robson. Oi, aqui, lá na página 11, lá embaixo, de baixo para cima, em fatologia, a quarta linha de baixo para cima, você trouxe para nós o primeiro ato para a desvinculação da interprisão grupo kármico. Achei muito boa essa tua frase. Você localizou lá? Isso que aí já está pegando também por atacado. Então tem que ver com uma pergunta anterior dela, do princípio da restauração evolutiva. Às vezes o orgulho é tão grande, né, Fafá? A gente está bem preso em relação ao ego, que aí, por isso que no verbete fizemos, vou colocar no plural, porque o verbete ele não é escrito sozinho, eu sou aqui uma ferramenta, estou cumprindo ordem, batendo continência aqui para poder fazer alguma coisa. É um verbete ainda simples, superficial, mas vejo que pode ser pontual para o nosso momento evolutivo. Eu entro nessa condição, dentro do grupo kármico. Eu estou assim, às vezes não, tomando um passo de cada vez para poder sair do meu ego, para poder assistir melhor a minha família, para poder fazer a desvinculação do meu grupo kármico com mais segurança e poder seguir o meu caminho evolutivo. Eu só discordo que você disse que o teu verbete é superficial. Eu acho que não é. Porque veja, até no título, justamente por você trazer para nós o mini ato, você tem que ter uma visão detalhista e aprofundada, né? Então é exatamente ao contrário. Eu acho que até eu vou te dar os parabéns pela escolha do título. Eu agradeço. Porque é muito sério isso, né? A gente olhar os pequenos atos, as pequenas ações. Então, a grande sacada aí que você teve de trazer para nós essas observações e nuances, isso é exatamente ao contrário. É bem detalhista mesmo, né? Agradeço. E tem aí dois para fora que eu queria chamar a atenção de você, que é a organização e a educação, que são coisas que eu utilizo muito, eu espelho muito para aprender isso também. Mas obrigado pela explicação aí. Olá. É justamente o título. Você colocou mini-ato. Você quer ressaltar a mini-peça, né? Como você colocou na frase enfática. Fala um pouco por que mini-ato, porque o que seria um ato, então, assistencial? Primeiramente, você estava não tão ansioso aí como está dizendo o verbete do professor Valdo, mas eu estava esperando a tua presença, porque eu quero dividir aqui que esse verbete... Muito obrigada, é uma honra, é um prazer. Não, mas sim, eu tentei falar contigo antes, mas não tive acesso. Porque o mini-ato, ele é um item do verbete de transição evolutiva. E você fez a pergunta em relação ao que seria esse mini-ato. Ali, a partir dali, já houve uma sinergia, já comecei a receber algumas ideias, que, no entanto, esse verbete, depois que eu apresentei transição evolutiva, o esqueleto dele, assim, enfim, até aqui, já grifei os principais itens, em 2 dias ele ficou pronto.
eu fiquei até noite, assim, vendo, chegando ideias durante a noite e anotando. Então, se iniciou a partir do momento que você perguntou. Aí isso também teve repercussão no Facebook. Algumas pessoas, pô, foi bacana, professor. Alunos que eu nem sabia que era ligado ao Espiritismo, mas já fez associação, acessou a tertúlia e deu um feedback positivo. Ó, gostei não só da questão do mini-ato interassistencial, que está lá, mini-ato assistencial, e do agradecimento pontual. Aí surgiu, estou falando tudo isso para você entender que aí surgiu essa ação. Aí já acho que até pode colaborar com a resposta. Aí surgiu essa pequena ação assistencial. Pois você repete. E fez um crescendo, um verbete. Você ressalta novamente na frase enfática, está lá. É na mini peça do Max Mecanismo. Eu digo, ele colocou aqui mini ato, porque nós somos mini peça. Você estava pensando em diminuir o orgulho, a empáfia, essa coisa de você ser assistencial. Quer dizer, faz parte, né? É uma coisa pequena, mas importante. Sim, pode ser. Pequena, fundamental. Como você botou na definição, essa definição também poderia ser ato interassistencial. O próximo vai ser o maxi-ato, o ato assim. Porque aí, qual é o upgrade? O que é que do mini para o ato, para o mega, para o max? Existe isso? Então, por isso que quando iniciou o verbete, eu deixei claro que eu queria, que veio a ideia, fala sobre o segundo item, que é importante, que é o mini-ato relativo à cognição e à compreensão ao momento evolutivo da consciência assistida. Então, vai depender como essa consciência está processando. Às vezes, pode ser um mini-ato, pode ser um mega-ato, pode ser um max, enfim, o supra-sumo ato. E você define isso no começo, antes mega, do ato. 10 Como megas, que você mega. define esse mini mega? É o produto ou é antes? É isso, realmente aqui eu estou falando. A pessoa que vai processar e ela vai ver quais foram os resultados. Né? Resultados. Aí quais foram os resultados que realmente resultou na ação interassistencial. Tá, ok. Muito obrigada. Por nada. Parabéns pelo verbete. Dentro até dessa ideia, a nossa colega Cris Sofia, ela sintetizou bem o tema mini-ato interassistencial, falando que o mini-ato interassistencial é uma unidade de medida da interassistencialidade. Grato pela assistência. Você não colocou unidade de medida? Não, mas aí se o pessoal topar, vamos colocar aqui em patologia. Estou aberto a ideias aqui. Do ato assistencial é o mini-ato? A unidade de medida da interassistencialidade. Muito boa, gostei da ideia. O Robson, levando em considerações que a Tânia está falando, a sensação que eu tenho é que o assistido é que vai mensurar isso. De repente, o que é mini para você, que me assistiu, pode ser max para mim. Sem dúvida. Entendeu? Então, eu acho que essa coisa da mensuração, dizer mini, max ou não, é muito do assistido, e nem de quem faz a assistência em si. Eu penso assim, eu acho que é por aí. Mas está correta, essa é a ideia. Ok, obrigada. Por nada. Ô Robson, esse mini-ato que você está fazendo no seu verbete, eu entendo como ações pequenas que muitas vezes você pode disponibilizar para o seu semelhante e não dá valor naquilo. Bom dia, olá, como está? Não é isso que você quis dizer nesse verbete seu? Também, né? Seja, de repente, assim, também sendo relativo, um bom dia pode ser um tacom, pode ser uma tares. Né? Depende de como vai processar. Mas a intenção foi realmente essa, porque
em São Paulo, não só em São Paulo, assim, uma heterocrítica positiva, aqui mesmo dentro da CCI, da CCCI, às vezes o pessoal lá em São Paulo reclama muito um pouco da falta de afetividade do grupo aqui. Né? Pô, o pessoal lá é muito mental somático. Né? Correria, o pessoal sempre apressado, né? Um monte de atividade. Aí teve uma que falou assim, pô, esses dias me deixaram falando sozinho. Não se preocupa não que você não é o primeiro. Também já aconteceu comigo. Mas falta. Aqui estou sendo até assim, um pouco provocativo, né? Falta realmente essa questão da cordialidade. Da atenção no né? Porque o acolhimento. Nós recebemos pessoas da SOCIM, igual o sábado, né? Isso. Foi ontem, no domingo, veio o visitante, não tinha ninguém para apresentar o CAEC, aí a Dalva fez um pequeno gesto de me incumbir essa responsabilidade de apresentar o CAEC. Como voluntariei aqui na recepção, né? Para mim foi uma honra apresentar o CAEC para esses 2 visitantes de São Paulo. Então, quando você vai receber uma pessoa, bom dia, boa tarde, como vai? São gestos pequenos que muitas vezes não dá valor, mas o outro que está recebendo... E não é só com o visitante, não. É com nós, na interação entre voluntários, na interação entre o pessoal aqui. Né? Falta. Mesmo quando chego lá no IPC, no pesquisário, enfim, não é você só dar o bom dia, o boa tarde, cumprimentar com a pessoa que você está vendo pela primeira vez. Exato. Uma que não é a primeira vez, na hipótese que não é a primeira vez. O negócio é interagir, né? A interação. Agora, tem aquele bom senso para não ser um exagero, não ter excesso, porque eu também já tive a experiência de exceder demais. Eu queria que você explicasse para mim, na parafatologia, na terceira linha de baixo para cima, a mini projeção consciencial proporcionando a interassistência. Mini projeção. Então, a mini projeção consciencial é a clarividência viajora. Aí vai depender aí da experiência de cada um. Eu não tenho essa experiência, mas está no Projeciologia, que eu citei lá, está na bibliografia, tem as páginas lá. Depois você dá uma olhadinha com mais calma. Obrigado, Robson. Robson. Eu. Aqui na parapatologia, página 12, o último item da parapatologia, você pode comentar? O último item da parapatologia, a aglutinação dos pequenos atos interestrais no resgate. Tem que ver... Começa lá naquele primeiro passo, né? Naquele primeiro ato interassistencial também da desvinculação da interprisão. Então, imagina só, né? Você aglutinar vários pequenos atos, lógico, assistenciais, e você está resgatando ali uma única consciência que, vamos levantar também uma hipótese, que está proporcionando essa interprisão, seja grupo kármica, né, ou até policármica, vamos dizer assim, vamos expandir isso. E então esses gestos já começam aí a auxiliar no resgate dessa consciência. O exemplo, né, o seu exemplarismo. Eu estava pensando que eu entendeu que você pensou no consciencial multiexistencial. Você está falando das múltiplas vidas, né? Sim. O que você pensou em relação a isso? Então, a hipótese, como você está falando, está levantando de muitas vezes, a hipótese, por exemplo, eu e você, não ser a primeira vez que a gente está se encontrando. Né? Então, não há empatia. Então, essa empatia, quer dizer, as afinidades vão melhorando conforme o nosso relacionamento. Como tem, dentro da IC, para onde a gente vai, como colocou o professor Vieira, os afins se atraem. Então, esses pequenos gestos vai auxiliar aí nesse resgate, né, entre duas ou mais consciências nessa existência. Professor, há poucos meses comecei a estudar a conscienciologia. Faço EV todos os dias e já vejo alguns resultados. Mentalizei uma data para vender meu apartamento
e aconteceu dentro do previsto. Joguei energia na direção do apartamento de minha vizinha, que brigava com a filha todos os dias. E já faz mais de uma semana que não observo brigas. No entanto, percebo às vezes que em matéria de assédio ainda tem boi na linha. O que faço contra isso? Você tem que trabalhar com EV mais arco voltaico, exteriorização de energias e observar também o que é a mega euforização da energia. Agora, ó, existe um livrinho aí pequenininho, um manual, que chama Manual da TENEPS. Seria bom você ler esse livro, tá? Você encontra ele por aí. Eu não sei se a TENEPS já tem download. Já tem? Olha, tem download, então é só olhar lá, tá certo? É. Eu não estou falando que é o do Lloyd, não. É o download, quer dizer, tem que puxar. Você ficou pensando que é o Lloyd aí que nós falamos, né? O meu amigo. Não é o Lloyd, não. Agora, Alfred Betoc, professor Robson, em Fatologia, página 11, poderia ampliar na quinta e sexta linhas a aglutinação dos mini-acertos, tornando-os mega-acertos? Nós estávamos comentando em relação aos resultados. Então, vai percebendo se esses atos, esses pequenos atos assistenciais, quais são os resultados deles, para que ele vai gerando esses mini acertos e vai crescendo e vai se tornando até um mega acertos, né, grandes acertos, pontuais, né, assertivos, e que está te mostrando um caminho aí correto diante das suas ações. Comentar, por favor, sobre o primeiro ato para a desvinculação da interprisão grupo kármica. Eu tinha respondido, mas é essa questão de você estar analisando. Até fazer um gancho, né? Às vezes o professor Vieira já colocou, às vezes, um mimo energético, um presente. Você vai numa festa, um aniversário, e você leva um presente para aquela pessoa que tinha uma certa antipatia com você, mas está dentro do seu convívio. Então, esse mimo energético pode ser uma ferramenta que possa quebrar esse gelo, vamos dizer assim. E você já começar a fazer esse pequeno gesto de desvinculação. Esclarecer, por favor, e exemplificar o detalhamento das intenções conscienciais na autopesquisa a partir dos pequenos atos. A gente tem que estar analisando qual que é a intenção que está por trás de você realizar também um gesto, né, simples, né? Quer chamar, tem até ali eu coloco também na maniologia, isso, né? A mania de chamar a atenção. Então, se você quer chamar a atenção, o psicossoma está predominando, você quer fazer algum negocinho, né? Então, qual que é a sua intenção de ser gentil, né? Você está ouvindo aí, Adélio? Então, isso é seríssimo. A gente está aqui, né, de uma forma assim, com bom humor, mas tem muita gente, você vê no dia a dia, que quer ganhar algo em troca, fazendo atos gentis. Então, tome muito cuidado com isso. Então realmente hipocrisia. Tem que analisar aí qual que é a intencionalidade deste pequeno gesto. Agora, em Parafatologia, página 12, na quarta e quinta linhas, poderia ampliar a aplicação de jeitinhos parapsíquicos das consciências imaturas nas tentativas infrutíferas de subornos evolutivos? Uma hipótese, né, que é bem estudada e é bem plausível, é em relação aos nossos trafares, né? Então, as nuances, né, as fissuras que não temos assim total consciência em relação aos nossos trafares, ele é uma abertura enorme aí para tendo a sugestão aí
em relação a ter um jeitinho para que você entre nesse assédio. Agora, o que me veio a ideia de ter colocado esse item é a questão também quando eu trabalhei na Umbanda. Então, aqueles pequenos gestos ou os pequenos mimos energéticos que eles gostavam de ganhar, falando que ia te prometer a oferenda, a vela, um cigarro, né, um copo da branquinha, enfim. Então você vê aí, são consex, né, infelizmente imaturas, patológicas, mas assim subornando, oferecendo algo, né, querendo algo em troca, dizendo que ia realmente evoluir, enfim, que ia ajudar a assistência, ia fazer assistência. Negocinho, né? O para negocinho. Professor, há muitos anos que eu ouço vozes quando estou com um pouco de sono. A princípio, eu pensava que todo mundo tinha isso. Mas, como ninguém comenta essa vivência, eu comecei a desconfiar que pudesse ser neurológico. Decidi fazer um teste. Solicitei uma das vozes que me desse uma prova de que ela era real. Diante disso, uma das vozes me respondeu. E enquanto ela falava, eu senti um leve estado de transe e a voz ecoava pela minha cabeça, gerando também percepções energéticas no meu corpo. Gravei o nome que me foi passado e também os detalhes que me foram revelados. No dia seguinte, ao acordar, passam duas vizinhas em frente à minha janela, citando o mesmo nome e falando o mesmo assunto que a voz me revelou. Sou clarividente, clareaudiente? Ele ainda pergunta. Escuta, isso aí chama-se clareaudiência hipnagógica. Você falou aqui, você começou falando assim. Há muitos anos que eu ouço voz quando estou com um pouco de sono. Isso é hipnagogia. Então, é aí que eu estou tentando falar com você. Você precisa estudar um livro que eu acabei de falar aí há pouco, chama Manual da Tenex. Isso vai te ajudar demais. Você é clareaudiente hipnagógico, que dá na hora que a pessoa está para dormir. Agora, dá um jeito no seu português, que está cheio de coisa aqui errada no que você escreveu, tá? Professor, no livro A Outra Face da Medicina, há relatos de cirurgias hiperfísicas, como a utilização de prótese de ectoplasma substituindo válvulas cardíacas deficientes. Nesse tipo de cirurgia, não há rejeição do sistema imunológico, o sangramento é mínimo e o sucesso da cirurgia supera em muito a cirurgia convencional. Haverá no futuro espaço no CAEC para pesquisa sobre utilização do ectoplasma em doenças orgânicas? Qual a previsão do senhor sobre o papel da conscienciologia nessas pesquisas? Não, já existe. Você tem que entrar em contato com o professor Hernandes Leite. Ele não está aqui agora, mas tem que conversar, que lá já tem. Esses dias mesmo eu me submeti aos aparelhos deles para ver como é que funcionava lá. Já tem muitos aparelhos. Eles estão também em contato com o professor Siddhartha, que é neurologista, e a equipe do Siddhartha, para estudar os processos todos aí. De modo que vê com ele. Ele já estuda isso há muitos anos. Agora, atualmente, eles têm um laboratório já especializado. Entre em contato com ele, professor Hernandes Leite. Eu devolvo o professor Robson para vocês. Tá? Robson, na página 11, na fatologia, na última linha, você poderia falar sobre a mini atitude cirúrgica assistencial? A gente estava falando sobre o bom dia, boa tarde. Então, o não, às vezes, ele entra aí com um pequeno ato, né, cirúrgico e necessário. Eu estava comentando também no café da manhã com alguns colegas em relação também ao silêncio, né, de você manter o silêncio, não interagir. Está ali ouvindo, mas está se mantendo neutro. Então tem algumas pequenas atitudes que adotamos que realmente ele vai ser necessário para aquele momento. Então aí
tem que analisar o contexto para você estar aplicando isso. E aqui você está chamando assim cirúrgico porque vai ser mais pontual, impactante, exatamente. Ali a pessoa, pô, mas ele nem opinou, não falou nada, por quê? Logo de cara ele falou não. Aí você vai colocar a outra consciência para refletir. Entra ali no exemplologia, né, na exemplologia, que é o segundo ato, o mini ato interassistencial tarístico, esclarecedor mental somático. Na página 13, na numerologia, você poderia falar das duas primeiras? O mini-ato para a saída do egão e o mini-ato para a saída da manifestação patológica. Em numerologia, aqui. É importante eu até colocar aqui como saiu essa em numerologia. Eu volto a falando sobre adaptações ao holopensenes, né? Trem em São Paulo é complicado, mas nesse dia o trem estava mais suave, né? Tinha pouca gente. E a numerologia, ela saiu dentro do trem sentido IPC, né? Estava sentido São Paulo. Então, a situação é sufocante dentro do trem, mas ali naquele momento me ofereceu oportunidade e ideias para que a numerologia surgisse. Aí cheguei no pesquisário, anotei todas as ideias e aí surgiu os itens. Aí você está me perguntando do mini-ato os dois primeiros. Para a saída do egão, né? Então é aquilo que eu estava falando anteriormente. Então, analisar o contexto, analisar o que está pegando, fazer autopesquisa, se possível, estar preenchendo o conscienciograma, para você analisar qual que vai ser a melhor atitude para você estar saindo do seu egão, para você poder estar assistindo mais. Aí você é um crescendo. A questão aí depois para a saída da manifestação patológica. Então está descobrindo, está fazendo aquela técnica de anotações, ou pelo menos está tendo a percepção que você está pisando na bola, contigo mesmo, né? Porque aí, até por enquanto aqui, está sendo bem egocármico. Para você começar a sair das manifestações patológicas, né? Ou a questão de a gente falar da pessoa ser mal educada, não cumprimentar, está de cara feia, né? Não está de bom humor. Então, avaliar aí a holopensenidade, ver os resultados, quais são os feedbacks, né? Tem gente que é sem noção, que não quer, realmente não quer prestar atenção nisso. Mas essa é a ideia. Obrigada. Alver Betógrafo, na parafatologia terceira linha, poderia explicar a aplicação de jeitinhos parapsíquicos das consciências imaturas nas tentativas infrutíferas de subornos evolutivos? É outra pessoa que está perguntando, eu sei que você já falou, mas a técnica aqui é repetir, fala de novo. Estamos aqui para... Ela acabou de chegar no online agora. Seja bem-vindo, respondo sim. Eu coloquei duas situações. A relação de, se você faz uma autopesquisa, tá? Se você já aí elencou tanto seus trafores, seus trafares, então você analisar em relação aos trafares. Então tem nuances, né? Tem fissuras em relação aos nossos trafares, que aonde, né, acontece os altos assédios, e é a porta de entrada para os heteroassédios. Então, aí, né, consciências imaturas, de estar aproveitando essa oportunidade de fazer algum suborno, de estar sugestionando alguma coisa e que vai ocasionar um resultado desastroso. Por exemplo, a gafe. A gafe, ela é assim uma questão de uma ignorância. Às vezes a gente não tem informação de determinado comportamento de algum local ou de alguma cultura, de um país ou um determinado lugar, e você comete a gafe. Ela também, através dessa falta de conhecimento e relacionada até com os nossos trafares psicossomáticos, você tem essa sugestão aí para acontecer o suborno.
E também eu falei sobre a situação da Umbanda, na qual eu vivenciei, que lá tinha as oferendas, tinha os pequenos presentes, os mimos energéticos, que eles pediam, né? Nós, burraldo, né, ignorante, levávamos e achávamos que teríamos atendido em alguma situação na nossa existência. Então, eu coloquei esse item baseando aí nessas duas hipóteses, que a segunda, né, do caso da Umbanda, ela é bem clara. As duas, né? Alver Betógrafo. Em fatologia segunda linha, você aborda a atenção dividida. Poderia aprofundar a relação entre a atenção dividida e o mini-ato interassistencial? Então, a atenção dividida também é um verbete. A questão é de estar atento ao que está acontecendo ao redor. Pegando o exemplo de São Paulo, aquela correria toda, então, estar atento ao que está acontecendo, porque acontece assaltos, daí a televisão mostrando, enfim, a violência que está acontecendo em São Paulo. Mas para otimizar o pequeno ato interassistencial, é isso mesmo, você está tendo atenção dividida em várias situações que está acontecendo à sua volta. E ali, aglutinando, né, interagindo com um amparador e com o que você está analisando no contexto, procurar ser assertivo naquela pequena ação. Professor, o senhor já ouviu falar da entidade 7, que se manifestava através de Jane Roberts? Ele seria um guia cego? Poderia comentar? Olha, você vai olhar que os processos da Jane Roberts, eu li tudo na ocasião, etc., acompanhei os processos dela. Ele era guia cego, sim. Agora, os 7 desses autores aí de psicografia lá do exterior é dos mais profundos que tem. Mas mesmo assim, nem tudo você tinha que fazer restrição. Nem tudo era corretinho. Você tem que notar que aí existe também o processo da deficiência da médium. Tem que dar o desconto disso aí. Agora, ele era uma consciência, ao que tudo indica, de alta cultura, paracultura, como nós chamamos, a cultura multidimensional. Mas, mesmo assim, nas coisas todas, você não assina embaixo. Você vai fazer restrições. Isso mostra que era um guia cego. Na bibliografia dos meus livros, tem todos os livros mais sérios da Jane Roberts. Robson, tudo bem? Tudo. Agora, aqui no final da fotologia, da página 11 para a página 12, tá? A última ali, ó. Da página 11 para a página 12, essa aí. A mini-sincronicidade. A mini-sincronicidade, aí tá. Comenta isso para a gente melhor. Evidenciadora de necessidades a serem atendidas. Fala um pouquinho mais disso, por favor. Tem até pega um pouco do gancho da questão da atenção dividida. Djalma, também tem que analisar o contexto. Já aconteceu comigo também de ter sincronicidade, de encontrar algumas consciências, em algum momento que também teve aquele toque para que eu ajudasse, auxiliasse aquela consciência. Então, por exemplo, eu falei agora há pouco de eu ir comprar o bilhete do metrô, naquele momento, ter aquele senhor, né, aquela pessoa discutindo com o funcionário do metrô, e ali eu poder ajudar, né, houve o toque do operador, ouvi, acatei, positivo e operante, fui lá e atendi a necessidade ali. Então, foi sincrônico e foi pontual. A hora que ele atravessou, ele queria discutir com o funcionário, eu falei, não, ele está cumprindo com suas obrigações, enfim, ele está correto naquilo que ele está. E aí você quer chamar atenção para essa sutileza do momento, né? Sem dúvida. Aquele processo da observação da sutileza, né? Isso quer dizer. Exatamente. Quanto mais você for observador, analisar, ter a técnica da tábula rasa, você também limpar, enfim, estar predisposto,
acho que eu usei em várias sessões aqui, a questão da predisposição, que é muito importante. Você está aberto. Entendi. Para assistir. Muito bom. Posso aproveitar aqui mais um pouquinho? Então, você pode. Então, na crescendologia, fala do último crescendo para a gente, por favor. Crescendo crescendo escrita, né, de ideias profiláticas. Não, o último. O crescendo poder da vontade e o mini-atos. Fala um pouquinho disso. É a questão do que eu estava colocando agora do abertismo, né? Então é o poder da tua vontade de assistir. Tenho vontade, vou assistir. Estou aqui para assistir. Não é o EV, tem que estar à vontade, o poder da vontade de você reeducar para estar potencializando o EV. Então, podemos fazer essa analogia. O poder da vontade de você estar interagindo exatamente, de prontidão e estar realizando as pequenas ações, enfim, não só as pequenas ações de interassistência. Robson, aqui. Na página 13, lá embaixo, em paradoxologia, achei bem interessante os dois paradoxos que você trouxe aqui para nós. O paradoxo da solidez da parafenomenologia sutil e o do Hércules, supersensitivo parapsíquico. Então, realmente essa questão da percepção da sutilidade, né, de estarmos analisando o contexto, né, e que você realizou aquele pequeno ato e realmente ele solidificou. Aí você viu que o resultado dele foi positivo, foi assertivo. Então houve a informação do amparo, veio a ideia, captou a ideia e houve aí, você chegou, assim, às vezes o resultado é até na hora, às vezes demora, né? Então você vai analisando. E houve essa sutilidade aqui. Agora, o paradoxo do Hércules, da psicomotricidade, supersensitivo. Então, você vê aí a questão já foi comentado aqui na tertúlia, enfim, até da força presencial dessa consciex, mas da sutilidade e de ter, assim, essa sensibilidade aguçada para estar interagindo e estar fazendo essa assistência. Ok, obrigada. Robson, pegando o gancho aqui, você colocou aqui em voluntariologia, você colocou o voluntariado interassistencial full time. Você podia desenvolver um pouco isso e a questão do mini-ato? Como é que isso potencializa ou não? A convivência entre aqui na IC, pelo menos que eu estou tendo experiência lá no IPC, não é fácil, né? A gente encontra as consciências que, assim, da hipótese que já vivemos várias vidas juntos, enfim, então tem opiniões diferentes. Então algumas coisas acabam dificultando para você estar full time sendo assistencial. É o orgulho, alguma coisa que pega, uma opinião diferente, não vou fazer. Às vezes quer impor ali aquele momento a tua ideia é melhor, às vezes não é. Então tem que analisar se realmente vai assistir a maior parte do grupo. Mas essa é a ideia de, por exemplo, no voluntariado, talvez seja aqui no IPC ou seja em algum outro lugar, você está aberto a assistir o tempo todo. Às vezes, em algum momento, dá para você parar para fazer alguma coisa para você poder me ajudar aqui agora? Às vezes, carregar uma caixa, ou arrumar alguns livros. Não posso, estou aqui focado no meu trabalho. Talvez seja exatamente isso, né? Que quando você está no voluntariado, você tem uma vontade de assistir assim, mas de repente tem outra coisa que te pedem para fazer que você não estava tão afim de fazer, e aí você acaba criando uma crise de crescimento, né? Você começa a repensar o que você chama de assistência e tal. Né?
Tem uma outra situação que às vezes, igual eu, quando chego no voluntariado, eu procuro estar focado, eu sento e foco naquilo que eu tenho que fazer. E já também teve situações que eu deixei claro, ó, a prioridade, até às vezes antes de começar a tarefa, a minha prioridade é essa. Eu faço a parte de API, que é apoio ao professor itinerante. Eu arrumo as pastas, os materiais, as apostilas, se tem que ter crachá, enfim, todos aqueles detalhes, tem um checklist lá. Então, às vezes, e também, quando a gente está fazendo o API, a gente está começando a pegar a rebarba do contrafluxo do curso que vai acontecer. Então, ali já a gente está recebendo informações já do pessoal que já se inscreveu, porque eu também confecciono a lista de presença, então eu começo a mexer com o nome da pessoa, ali começa a fazer toda a conexão. Às vezes tem uma pasta que começa assim, demora, também leva para a minha questão da autopesquisa, de estar trabalhando mais a energia. Mas o que eu quero dizer, deixar bem claro também qual é a sua prioridade assistencial ali. Porque a gente percebe que tem algumas consciências dentro do voluntariado que tem os minis assédios. Você está percebendo que são minis assédios e vem ali toda hora, às vezes, te interromper. Então entra a questão do ônus do não. Então é melhor ali você falar um não posso, nesse momento aqui a prioridade é otimizar esse trabalho. É a vida. É a questão da diplomacia, também de ter a palavra mais assertiva, de ser educado. Então, procurar aí é o laboratório, né? Aí a pessoa... Essa palavra que eu ia usar, o laboratório, né? Essa palavra laboratório cai nesse contexto, né? Eu propicio um laboratório, experimentações assim, muito grandes. Dia a dia é um mega laboratório, né? Obrigado. Robson, na parafatologia aqui, no finalzinho, na terceira linha de baixo para cima, você colocou o anonimato inerente à assistência extrafísica. Você considera o anonimato tipo um mini-ato? Qual é a relação que você fez entre o anonimato e o mini-ato assistencial? A questão, se você faz assistência, não é necessário que todos vejam ou percebam o que você fala. Então é a questão do até um pouquinho pegando o gancho do serenão. É o princípio do... Eu fiquei me perguntando se o anonimato do serenão seria um mini-ato para ele. Não queira nada em troca. Se fez, está feito. Né? Também assim, a gente está falando de resultado, também tem aquele momento que não espere ver o resultado. Faça. Aí entra a questão da mini-sincronicidade, ou bissicronicidade. Nada é ao acaso. Agora, a questão é essa, né, de você, se não vai ter autopromoção, eu coloquei algum item também sobre se você de repente não quer fazer aqueles gestos gentis para ter uma autopromoção pessoal, acho, né, a redundância aqui, mas autopromoção, mas a ideia é essa, quanto mais no anonimato você estiver, melhor. Tá bom, obrigado. Robson, nesse clima aí, vendo a interaciologia, aí tem, na terceira linha de baixo para cima, está lá a interação mini-ato homeostático, não compreendido, reação negativa do assistido. Isso acho que tem a ver um pouco com esse processo da imagem também. Comenta um pouquinho disso para a gente. A intenção foi lá, houve a sincronicidade, a intenção ali positiva, você compreendeu o contexto, né? Você foi lá e deu recado, mas ele não foi compreendido, a reação da pessoa foi negativa. Entendeu? Achou que, o que o Djalma veio falar para mim aquilo agora, não tem nada a ver. Mas aí houve também a conexão, você verificou. Então, coisas tudo muito rápidas, né? Tudo muito sutil. A ideia vem um banho de energia, vem uma sinalética, tudo muito rápido, é o conjunto. Você percebeu,
Isso é o ônus da tarefa, o ônus do não, vamos dizer assim. O mensageiro, às vezes, leva a culpa da mensagem, né? Faz parte. Faz parte. Certo. Tá certo. Robson, página 13, no polinomiologia, o polinômio pessoa certa, local correto e momento oportuno, poderia dar exemplo aí para a gente, por favor? Eu vejo também dentro daquele exemplo que eu dei do rapaz lá no metrô. Então ali você está na pessoa certa, veja bem, né? Ali o resultado eu vi que acabou sendo positivo. Está no local correto, momento oportuno e a informação providencial, né? A informação necessária para aquele momento. Por isso que essa questão da percepção intrafísica, que também foi uma questão que eu coloquei no verbete, que foi destacado até na frase enfática, fala que a autopercepção e as parapercepções favorecem a autovivência no mini-ato interassistencial. Então, está afinando essas condições parapsíquicas, para que a gente possa estar no momento correto, no local onde está aqui fugiu aqui, por nome, né? Para ser a pessoa certa, o local correto, o momento oportuno, para você trazer a informação assertiva. Tá ok, obrigado. Oi. Robson, é o seguinte, na patologia, na página 12, você fala lá, autoverificação e o filtro permanente da autenticidade pessoal. Logo depois, na segunda você fala, segunda linha aí, explicitação da intencionalidade, tá? E lá na argumentologia, você coloca no item 10, naturalidade, autenticidade, transparente e empática. Então, o que eu queria saber de você? Quando você fez essas relações da autenticidade, por que você pensou com a relação ao mini-ato interassistencial? Porque são diversos momentos que você fala da intencionalidade. Qual é a intencionalidade que você tem, né, diante disso? A grande questão é a qualificação da intencionalidade, como eu já disse antes. Qual que é a tua intenção em relação ao ato? Ok? Aí você fez uma correlação para o próximo item, foi a explicação. Então, ali, você está ali explicitando a qualidade da sua intenção. Uhum. Aí pegando até um pouquinho o gancho do próximo, de você ter a oportunidade circunstancial de ajudar. Uhum. Então você está ali explicitando qual a sua real intenção em auxiliar. Uhum. Aí pegando lá, como você falou, no item 10, né, que essa ação seja o mais natural e espontânea possível. Tá? Que ali também a sua intenção é tão positiva de querer assistir, que ela vai se tornar natural, faz parte da pessoa. Não tem que se esforçar para mostrar que ela está fazendo um simples gesto. É natural, é intrínseco. Okay? Professor, tem estudado sobre o homem pensene da família nuclear pessoal. Um dos traços bem característicos da família é a autovitimização. Esse comportamento é evidenciado no soma dessas pessoas. Observa a magreza excessiva. Exemplo desse caso é minha mãe, a qual dessomou pele e osso. Todos da família possuem medo de mudança. O senhor acha que pode ser firmado pactos para a permanência do grupo ficar parado desse jeito? Não. Isso é assédio grupal, que chama.
Isso aí é um processo de assédio grupal. O problema todo nosso, a saída para a gente é sempre da educação. Vamos estudar. Quanto mais a gente estudar, melhor é. O estudo é a chave geral, a gazua, que abre todas as portas. Vamos pensar nisso. Albert Berthold, professor Robson, em Parafatologia, 4ª linha de baixo para cima. Os mini-fenômenos concomitantes espontâneos otimizando a projeção lúcida. Poderia comentar em relação aos mini-atos? Então, os mini-fenômenos concomitantes também está no Projeciologia, nas páginas que está sendo citada na bibliografia. Então, tem os primários e tem os secundários. Os mini-fenômenos concomitantes que eu cito aqui são os secundários. Né? Por exemplo, eu já tive experiência, vou pegar aqui minha anotação. Então, os pequenos fenômenos concomitantes secundários às projeções conscientes são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O primeiro é o EV, o segundo é o estado transicional, evocação, terceiro, evocação extrafísica, quarto, corrente de força extrafísica, quinto, chuva energética extrafísica, F, trauma extrafísico, 7, né, foi 6, 7, repercussão psicofísica, e 8ª condição da descoincidência vision. No meu caso, eu tive, na minha primeira projeção lúcida, eu tive experiência de sair do corpo a partir do EV. Às vezes, pequenos, começava no mini EVs, acelerava, né, e aconteceu de eu sair fora do corpo. Então, se você quiser estudar, se aprofundar melhor, tem lá na página 198 a 200, é isso? Do Projeciologia. Quando o intermissivista alcança a idade de realização da proética aos 35 anos, o que deve fazer detalhadamente? Olha, a melhor coisa é estudar o conscienciograma, né? Não tem outra saída para isso, é que a gente fez o manual do conscienciograma. Começa por aí. Agora, geralmente, se a pessoa já entendia de alguma coisa de conscienciologia, quando ela chega aos 35, ela já sabe muito bem o que tem que fazer. Por quê? Ela tinha autoconsciência da sua fase preparatória, que é até aos 35. Aos 36 em diante começa a diferença. Professor, o Apolônio de Tiana é descrito como filósofo, líder religioso pagão, que ensina respeito aos deuses romanos e propenso Messias, o qual teria ressuscitado uma pessoa 8 dias após a morte. Como isso foi possível? Poderia comentar? Olha, tem muita coisa sobre o Apolônio, que é muita ilusão, lenda, e o processo são muitos anos, 20 séculos aí, cheio de rolo. Agora, ó, seria bom você entrar em contato com o professor Jarbas Paranhos, que ele é especialista no Apolônio, está dando até curso sobre o assunto. Ele está agora em São Paulo, vai levar lá em São Paulo, de modo que você veja aí o que você faz com ele. É o professor Jarbas Paranhos. Ele é especialista no Apolônio. O Apolônio tem muita lenda e bobagem em torno dele, porque a Igreja Católica perseguiu a memória dele, fez o memoricídio, quis acabar com a memória dele, porque ele empanava o brilho do J. Cristo. Ele viveu mais e fez muito mais coisa do que Jesus Cristo. Agora, só que não fez fama nem deitou na cama, quis acabar com ele. De modo que fez fama, deita na cama, aí o negócio muda. Agora,
O Apolônio, ele era muito superior ao J. Cristo, não pode nem comparar. É só a pessoa começar a estudar o que sobrou dele, ver o que tem. O professor Jabas tem todos os livros, mostra tudo aí para as pessoas, aqueles que quiserem. Sr. Valdo, nesse caso do Apolônio, o fato de ter apagado, ele não ter ficado tanto em evidência, foi bom para ele? Ou seja, de uma certa forma, foi meio para o anonimato das coisas. Se for bom, tem que perguntar para ele, eu não tenho ideia disso não. Isso aí varia. Você sabe, esse problema de fama aqui nessa dimensão não vale nada, né? O que interessa é a fama extrafísica, porque essa é real. Aqui é muita tapeação, aqui é fajuto, é muito camuflado, tem muito acobertamento, há muita ilusão. Agora, extrafisicamente, não. Então precisa de saber do Apolônio o que ele é extrafisicamente, como é que é. Parece que ele é grandão, ele não é pequeno. Eu fiz esse raciocínio pensando assim, associo do jeito que é patológica, como ele fez mais do que o JC. Será que eles não fariam uma religião em torno disso? Eles combateram, por causa da patologia, eles combateram a ele. Isso mostra mais, exalta mais a integridade da personalidade dele. Isso é fora de série. Eu falava já, rapazinho, eu falava para o povo, falava assim, ó, se um dia vocês verem uma opção de coisa batendo palma para mim aí, 1 milhão de pessoas, ou eu estou doido, estou gagá, ou a minha cabeça eu estou desorientado mesmo, alguma coisa aconteceu, eu devia estar gagá. Por quê? Se eu estou falando dessas verdades mais avançadas, e a maioria está a favor, dentro da sociedade patológica, tem alguma coisa errada. E só pode ser naquilo que eu estou falando. Então, por exemplo, nós vamos ser combatidos ainda por séculos. Toda essa ideia que eu tenho falado aqui sobre conscienciologia. Nós não vamos massificar isso tão cedo. Vamos ser uma micro-minoria minúscula, como eu chamo. Eu não vejo outra saída para isso. Essa é a realidade. É a lógica racional. São os fatos. Se a maioria aí bate palma, olha no Brasil, todo mundo bate palma para o Lula. Olha a sujeirada que fizeram. Olha o povo que já morreu com esse povo aí de PT. Olha o negócio do Mensalão. Ele é um herói, popstar da política do Brasil. Olha a sujeirada que tem. O cara falou que o Mensalão não existia. Ele tem azia, não gosta de ler porque dá azia. Quer dizer, é esse do povão. Isso é que chama demagogia do populismo. É clássico. Então é o povo que quer fazer média com o povo que é doido. Isso aí é comum aí. Na sociedade humana hoje é isso. De modo que aqui, ó, para qualquer um de vocês, se todo mundo começar a bater pau para vocês, tchau para você, que eu não quero saber de você não. Deve ter alguma coisa esquisita. Vamos examinar que tem. Se a média é toda perturbada, como é que fica isso? Nós estamos vivendo uma baratrosfera e o povo está todo aclamando o inferno? Lógica é lógica, isso é terrível, mas olha aqui, nós estamos falando a verdade relativa de ponta. Essa é uma delas. Professor Valdo, o que prende, de certa forma, a própria consciência na baratrosfera, o ansiosismo não seria uma das causas que pode estar provocando? Não, essa é pequena. O problema é a má intenção. Agora, a má intenção com ansiosismo, você já viu, junta a fome com a vontade de comer. Agora, é preciso trabalhar, né, com as coisas para o negócio melhorar. Agora, ó, eu tenho falado aqui hoje muita coisa ruim. Então eu vou falar uma coisa boa. O mega assediador, hoje ou amanhã, aqui ou acolá, transformar-se-á em amparador interassistencial. Isso ocorre igual ao veneno convertido em medicamento com alto efeito curativo por meio do trabalho da mistura. Essa é a grande reciclagem consciencial. Do jeito que o veneno vira medicamento curador, que levanta o cara, o mega assediador também vai virar amparador. É isso então que eu quero mostrar para vocês. No Sexo e Destino. Eu não sou pessimista, não, mas eu sou realista. Tem o case lá no Sexo e Destino, né? O case do assediador que vira amparador também. Pois né? É a vida.
Não, muitos de vocês aqui, vocês têm espelho em casa? Por acaso vocês têm espelho em casa? É bom ver. Olha bem, tá certo? Olha no espelho. Então você fala, ó, eu era diferente. Hoje eu estou assim. Né? Quem te viu, quem te vê. Observa. É o processo natural que nos deixou na baratrosfera, de certa forma. E a gente você fez o curso intermissivo, andou melhorando. Ainda não tem asa, não. Nenhuma. Mas não tem auréola também, não. Mas nenhuma. Mas já está querendo visar a gente. É a transformação, é a reciclagem. Oi. A conversão do processo. O povo gosta dos iniciados de falar em conversão. Ô, professor, dentro do Espiritismo, a gente aprende que a Terra é um planeta de expiação. E que passará para um planeta de regeneração. Mas agora eu falo diferente. Eu falo que aqui o hospital está na frente da escola. Nós, eu, você e todo mundo, temos que fazer força para colocar a escola na frente do hospital. O dia que tiver mais educação, precisa de menos hospital. Esse é o caminho. Não podemos estar esperando nada de regenerar, nem nada, não é fazer o negócio agora, urgente. Educar, falar a verdade. Verdade relativa de ponta. Nós chamamos isso, então, de TARES. Tarefa do esclarecimento. Desde que você chegou aqui, faz uns 3 dias que você está tomando umas lambadas no rosto. Mas a intenção é boa. Não, eu agradeço. Mas dentro desse pensamento que a Terra passará por uma melhora, o senhor tem notícia, mais ou menos, de quanto tempo levará para que essa melhora aconteça? Alguns milênios. A primeira coisa que tem que acabar é o fanatismo religioso. Isso vai demorar. E a segunda coisa que tem que ser transformada é o Estado mundial. Também vai demorar. Eu tenho muita esperança que a astronáutica vai melhorar muita coisa nisso aí. Por quê? Eles vão fazer colônias fora da Terra. E o povo vai deixar de brigar aqui e vão querer ver as coisas lá fora. Isso aí pode ajudar. Mas para isso tem que fazer ainda muita astronave boa, para carregar multidões para fora daqui. Mas olha, essas são fora de série. Não está fazendo transmigração para outro planeta inferior, não. É um planeta péssimo, que eles vão ter que reformular tudo, a Lua, Marte. Então a situação é diferente. Mas esse é um caminho, é um jeito. Agora, quantos milênios? Eu não sei. Para começar, por exemplo, a coisa boa é o seguinte, você não é judeu não, né? Pois é. Nem tem nome também de judeu, né? Pois é. Agora, o primeiro tinha que começar com os judeus, porque eles é que são muito culpados de tudo que tem por aí. Eles fizeram muita coisa boa e fizeram até hoje para fazer muita coisa ruim. Eles estão acabando com os palestinos essa semana, já mataram não sei quantos. Essa hora deve estar morrendo vários palestinos lá. Põe fogo em todo mundo, joga bomba em todo mundo e não quer saber, quer brigar. Há dezenas de anos que eles estão lá assim. Agora, isso é Israel. É o pan-judaísmo. Os judeus são o que fizeram o cristianismo, fizeram o muçulmano, com todo o processo árabe que está aí, a base deles, protestantismo, tudo deriva deles, e por aí vai, tudo deriva disso. São os judeus. E outra coisa, eles não aparecem nada, fica tudo na moita. Entendeu? Olha bem. Eles dominam a média e a mídia. Média quer dizer em inglês. Dominam a mídia. Então o negócio é sério. Tem que começar por aí. São tudo coisas para ser feitas. Vamos ver o que vai dar. Agora, eu falo num negócio que é a base disso, chama-se cosmoética. E acabar com o fanatismo. Agora, judeus, você sabe, eles não têm pátria, eles não querem. Até o povo que vai a Israel está brigando entre eles. Eles não se dão bem com isso, porque eles querem saber de dinheiro. A pátria deles é o processo da economia, é o cifrão. Isso aí é ruim. Então, eles não são simpáticos. Por quê? Porque eles não se juntam com as outras pessoas, eles não têm o processo da pátria,
não se misturam, não tem nada. Então, quem é que tem mais racismo? São os judeus. Agora, veja, qual foi a raça até hoje que teve aqui, ou o processo aí, que não é raça, mas a etnia, que até hoje eles quiseram acabar com ela definitivamente? Foi só os judeus. Os nazistas quiseram fazer isso. Mataram 6 milhões de judeus, a loucura total. Agora veja, a loucura deles está contaminando os outros. Como é que fica isso? Outra coisa, a Igreja Católica, o povo fala que a Igreja Católica fez a Inquisição, matou um monte de gente. Adivinha onde é que a Igreja Católica aprendeu isso? Com os judeus. E quem que estava por trás, né? Quem que estava financiando? Tem que olhar tudo isso. Quem que estava financiando? Tudo tinha judeu no meio. A técnica toda deles é de judeus. Agora, os nazistas, eles aprenderam isso com quem? Com os judeus. A matar os judeus com os judeus, usando os judeus. E era judeu contra judeus. Tinha um monte de gente dos campos de concentração que era judeus matando outros judeus. Como é que é isso? Vamos pensar. Professor, agora, veja, eu tenho um monte de amigos judeus que eu falo essas coisas todas. Nós temos que estudar essas coisas. Professor, e o problema da Espanha agora, dos bancos lá, que está acabando com tudo, aquele negócio, está tomando tudo, criando o maior problema. Não sei se você ouviu lá nas notícias que eles estão tomando as casas das pessoas, está tendo 3, 4 suicídios aí, um atrás do outro, porque a pessoa está perdendo casa. Os bancos tomando, isso é coisa, você sabe. Então, não põe o dinheiro, não resolve, não está pensando socialmente, é o dinheiro falando na frente, entendeu? É uma situação complexa na Espanha agora. Tem disso. No Brasil não tem muito judeu, não. A Argentina tem muito mais do que aqui. Oi, aqui no dicionário, aqui no B, no premisso, na terceira linha, você fala sobre a precipitação e a impulsividade na análise errada do binômio objetos objetivos. Você pode esclarecer um pouco mais esse binômio? Como eu já falei aí alguma coisa, mas vamos falar de novo. Objeto é aquele instrumento, alguma coisa que está na sua frente, uma ferramenta, algo material, por exemplo, que esteja aí. Objetivo é a sua meta, o escopo, a finalidade, o fim daquilo que você se propõe na sua vida. Agora, o que é que se passa? Nós temos que ver que tudo na vida tem objeto e tem objetivo. O objeto são os instrumentos que você usa para alcançar esse objetivo. Então, vamos entender a análise disso aí corretamente, como é que fica. Entende? Então, uma pessoa, se ela é impulsiva, ela analisa o objeto errado. Por isso que eu estou falando aqui. Ela vê um elefante no lugar que tem uma formiga. É a tempestade em copo d'água. Quer dizer, é ilusão, é alucinação. Ela interpreta algo real de modo irreal. Então, isso é que é alucinação no caso. Isso aí, o idiotismo do ansiosismo leva a essa má interpretação. Quando a pessoa erra na questão do objeto, ela vai errar na objetividade dela. Então, a objetividade dela é o objetivo, a finalidade dela ela erra. Aí vai tudo por água abaixo, ela perde tempo. Então, o processo do ansiosismo a gente tem que combater de todo jeito. É aquilo que eu vivo falando. Para ver se você é ansioso, olha, põe sua mão assim. Se ela estiver tremendo, tem alguma coisa errada. Aí é bom ir no laboratório de mobilidade física Vigio. Foi feito para isso, para melhorar a pessoa, para ela pensar mais. Professor Valdo, aqui, logo atrás. Por favor, o senhor trouxe o primeiro e o último parágrafo. No primeiro parágrafo, as últimas 3 linhas, o senhor traz para nós. A pessoa multívola, que mal acabou uma tarefa e passa afoitamente para outra. E aí, lá embaixo, o senhor fala da autotaquitmologia. Pois é, aí é que é o processo da antipodia, os dois extremos. Exato. É uma pessoa que ela quer usar a taquitmia, mas ela não tem estofo, ela não tem infraestrutura, ela é só ansiosa, isso não resolve. A pessoa tem que ficar assim e fazer as coisas rápido. E eu mexer tudo aqui, a adrenalina está tranquila.
É isso que é a diferença. Então, a alta-taquiritmia não usa adrenalina. Usa a perspicácia, a inteligência, a profundidade de autodiscernimento. Entende? Então, usa os 2 hemisférios cerebrais. Ele não fica preso ao cerebelo. Isso aqui, ó, é cerebelo. Isso aqui, entra o som, é discernimento. Isso é que leva a taquiritmia. Isso aqui é que é o ansiosismo. Está claro? Está claro. Agora veja, quando a pessoa é mais moça, ela tem um percentual de ansiedade. Isso faz parte do próprio instinto, porque o organismo ainda não está assentado, só assenta aos 26 anos. O cérebro não está composto ainda, não está integrado, as epífises ósseas não são bem constituídas, está tudo ainda por fazer, até os 26 anos. Então a gente tem que dar um desconto na pessoa ansiosa até os 26 anos. É a turma sabe, dos meninos, depois da Sinvete. Você está entendendo? Tem que dar um desconto nesse povo. Agora, a hora que chega naquilo que foi falado aqui ontem, que são os Balzacs, a Balzaca, por exemplo, de 30 anos, mudou. Aí ela não pode estar assim mais. Essa nós temos que falar. Entende? Ontem se falou muito aqui, você viu aí, né, Raul, sobre a Balzaca e os balzaquianos que tem por aí, mais de 30 anos. Temos que começar a pensar nisso. Então, ó, tremeu, é ansioso. Parou de tremer, já está caminhando para o processo da taquiritmia. A taquiritmia começa pelo taquipsiquismo. É pensar rápido. E sem adrenalina. A adrenalina não ferve nas veias. Entende? Isso é taquiritmia. Pegando o seu binômio, professor, aqui, ó, lá da Fabiana, o objetivo vai ajudar também nesse processo de diminuir a ansiedade. Quando você tem um objetivo, você acaba tendo uma organização em relação ao objetivo é o megafoco. Todo mundo tem que ter um megafoco. Se não tem, é um idiota. Aumenta a ansiedade. A gente chama que tem obstupidez. Tem alguma coisa que está batendo pino. Ainda tem uma raiz de idiotia. Tem alguma coisa aí atrapalhada. Tem que ter um megafoco. Qual é o seu megafoco? Seu objetivo. Você trabalha confluindo os seus altos esforços para o megafoco, aí você está correto. Se você não pensa nisso, você está aí brincando de viver. Isso diminui a ansiedade. Você sabe para onde você está indo. Agora, o ansiosismo é aquela pessoa que não é uma coisa nem outra. Ele ainda é um bicho. Nós aqui já não temos mais ansiosos 100%. Só tem alguns que estão assim ainda, mas não tem assim. Tá certo? Professor, aqui, ó. Posso fazer uma pergunta, professor? Pega o microfone aí, que é uma coisa boa, sabe, o chefe? Não, mas ela está fazendo socorro em todo mundo. Então é normal isso. Se não fosse, ela não poderia honrar esse nome que ela tem. Que é isso? Professor, em relação à questão aí do judaísmo que o senhor colocou, né? O que é que define, assim, na essência, essa condição do judeu? Porque, por exemplo... O que define, por exemplo, deixa eu só completar aqui. Rocha Pinto. Mas isso tem uma raiz judaica. Certo, mas digamos, uma pessoa que é judeu hoje, não é? Amanhã ela pode vir numa família que não é, e vice-versa. Então, o que define do ponto de vista... O que define aquela pessoa que é dedicada ao processo judaico de maneira ortodoxa. Aqueles caras lá que estão combatendo, até os próprios caras lá em Israel, que tem o cabelinho tudo enrolado, chapéu preto, roupa preta, aquele negócio todo, e estão fazendo, vamos dizer, piquete público contra as moças que estão usando vestido com um pouquinho de perna de fora. Eles estão combatendo isso. Quer dizer, são fanáticos, fundamentalistas, ortodoxos, são os piores que tem. Agora, digamos assim, tem uma dimensão aí cultural, tem a questão da família, tudo mais. Certo. Tudo é cultura. Qualquer etnia, processo é cultura. Agora, é cultura, não é cultura, é cultura.
E outra coisa, a mais antiga que tem na Terra é a cultura judaica. Ela está caminhando para 5 milênios. Outra coisa, presta só atenção na cultura, como a loucura dessa turma. Eles saíram e o negócio todo foi criado a partir de Moisés, Abraão, aquele negócio todo. Adivinha de onde é esse povo? Do Egito Antigo. Sendo o Egito, tem processo árabe e muçulmano, é tudo parente aí da Rosa. E outra coisa, então, são os caras dos azados, que não está aí hoje, são os judeus e muçulmanos. Agora, o que é que se passa? Eles são primos. Os judeus são derivados do Egito. Egito é árabe, é muçulmano, é islâmico atualmente, uma opção de coisa. Então, é briga de primo com primo. Então é coisa de família. Eles são doidos, a família é doida, foi criada assim. Então a família de doido, como é que é? É isso. Isso significa então que o processo de ressoma sempre se daria dentro nesse âmbito aí? Não é isso, eles têm como nexo, extrafísica atualmente, eu não sei se ainda tem ainda, por causa da transmigração, né? E a Reudex. Mas tinha, eu fui, vi isso tudo de perto, só deles. E tem cara que às vezes ele dessoma, vai lá, passa uma temporada e torna a voltar, tudo dentro do processo judaico, ele nem viu que ele dessomou direito. Ele não tem nem ideia daquilo direito. O negócio está tão enraizado, a lavagem cerebral é tão milenar e antiga, que aquilo envolve a pessoa, ela fica dentro daquela bolha lá do negócio. Eu vi isso tudo fora do corpo. Agora, é tanto que alguns amigos meus aí do exterior, que eram judeus com a sua toda, eu falei com eles, seria bom você estudar a projeção, sair do corpo, para vocês verem essas comunex judaica extrafísica. Tudo tem lavagem cerebral, tudo os outros mandando no todo. Agora, lá, coitado, eles são muito frustrados, porque não precisam de dinheiro, né? Então tem que arranjar aquelas ilusões todas de ouro, gold, o amarelão lá da história, ter o cifrão. Dá uma pena danada. Uma loucura. Hein? Os afins se atraem. Aonde se atrai, cria o óleo pensante. O óleo pensante vai caminhando para o Mas negócio. como é que faz a ruptura dessas comunex, por exemplo? Como é que vai fazer com isso? Como é que rompe? Como é que as pessoas isso aí é a Reudex. chegar no Por momento isso de que está vendo a mais Reudex. significativo? Eu pergunto para vocês, dessas etnias todas, a Reudex foi feita para quem? Em primeiro lugar, os judeus. Está na cara. Agora, atualmente, está um monte de consréu aí ressomando, vocês já viram o que está acontecendo. Tanta guerra, tanta matança, tudo. São os doidos totais. Agora, a tendência é ressomar e continuar o processo, tanto extrafísico quanto intrafísico. Pois é, mas agora vai ser difícil, porque se acabar com as comunex, isso tudo aí vai diminuir. Okay. Esse é o caminho. Vamos torcer para isso acontecer. A Reudex é uma bênção na Terra. É o que a gente precisava mais. A grande cirurgia coletiva do processo da reurbanização. Professor, aqui, ó. Essas consréus que estão sendo ressomadas, ela tem um tempo específico dela fazer essas experiências aqui no intrafísico? Não, é igual eu, você, tudo a mesma coisa. Depende de cada um. Né? Depende do que ela faz com o corpo. Tem gente que vem aí e acaba com o corpo logo. Agora, tem umas consréus que chegam aí e começam a usar o crack, morre daí alguns meses. O crack está matando gente, está acabando com a geração. No Brasil mesmo, todo lado. Mas o São que é Paulo, feito? Rio, aqui, todo lado. Mas o que é feito dela depois que ela dessomar? Ela vai Ela ter outra vai chance? para a atmosfera e vai tornar a voltar. Agora, vai chegar um ponto que aquilo vai piorando. Se piora demais, o negócio está para trás, é transligado. Vai para outro planeta, porque tem que mudar de escola. A escola aqui está melhorando, não pode ficar num determinado padrão. Os repetentes têm que ir embora. Entendi. Tem um grau de tolerância, então. É uma coisa mais do que normal. Certo. Lógica, tem justiça nessa história toda. Entendi. Muito justo, é cosmoético. Entende? Agora, Robson, eu gostei demais do seu verbete, e junto comigo uma opção de gente gostou muito. Nós queremos agora mais pelo menos um 100 com C, tá certo? 100. 100 verbetes da sua parte, tá certo? Contamos com você. Você está de acordo?
Você também está de acordo? Pois a sua equipe mais chegada também está de acordo com isso. De modo que vamos pensar na história. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 48 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 20 perguntas online. Temos o recado do Amigos da Enciclopédia com a Eliana Manfroy. Boa tarde. Se tornar amigo da enciclopédia é com certeza um mini ato interassistencial, né, professor Robson? Ser amigo da enciclopédia é um mini ato, mas que se transforma num mega ato, que é a própria enciclopédia da Conscienciologia, que assiste a todos nós. E a gente participando dela, como bebetógrafo, mais ainda. Então a gente convida aqui, a gente reforça aqueles amigos com as assinaturas vencidas, que olhem com cuidado e retornem ao nosso convívio, e aquelas pessoas que ainda não são amigos ou que foram e já não são há algum tempo, se puderem vir participar com a gente, é muito importante. O programa Amigos mantém financeiramente essas mega estruturas de produção da enciclopédia. Este tertuliário que vocês usufruem à distância, presencialmente, é uma delas. Muito obrigada. O verbete para amanhã será a pitonisa, especialidade perfilologia, de autoria da professora Lilian Zolé. Obrigado pela sua presença e até amanhã.